Olá, pessoal! Vamos conhecer então mais um aplicativo da Google, que é o Google Jamboard. Ele é uma ferramenta muito bacana para criar quadros colaborativos com os estudantes, onde vocês podem colocar diversos conteúdos. Então, eu acessei aqui a página da Google, né? Fiz login com a minha conta Google e vou localizar aqui no Google Apps essa opção aqui, Google Jamboard. Caso você não localize aqui, você pode digitar na própria busca do Google, né? Jamboard, que você vai encontrar este aplicativo. Vou acessar ele aqui, então, ele já vai diretamente aqui para a minha página inicial do Jamboard. E aqui ele vai aparecer os jams, né, que você tem, geralmente se usa uma abreviação, né, os jams. Então, os quadros que você já tem criados. E para criar um novo Jamboard, é só você vir aqui embaixo nessa opção do maisinho. Clicou aqui no maisinho, ele já vai abrir, vai carregar aí para você este espaço, então, de edição do quadro colaborativo. Inicialmente, então, você pode editar aqui o título do seu Jamboard. Então, vou colocar aqui, digamos que eu estou trabalhando com os meus estudantes, um determinado conteúdo. Vou usar aqui novamente o exemplo dos próprios aplicativos da Google, né? Então, vou colocar aqui Google Apps. Então, digamos que a gente está trabalhando sobre o Google Apps e a gente criou, então, esse quadro colaborativo, esse Jamboard, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, cada estudante ou em duplas, cada um deles terá que incluir, então, um quadro aqui falando sobre um determinado aplicativo da Google. Ou quiser, a gente pode iniciar esse primeiro quadro aqui, colocando todos eles, né? Fazer um quadro inicial e depois, individualmente, a gente vai abordar cada um dos aplicativos da Google, né? Esse é um exemplo de uma atividade pedagógica que eu poderia estar realizando. Destaco que aqui em cima ele sempre aparece os quadros que compõem esse Jamboard. Ele pode ter várias páginas, vários quadros no mesmo Jamboard criado. Então, a gente aqui mostra que tem um de um, que é só o primeiro que a gente criou. Se eu colocar aqui para ir para o próximo, então agora ele está no segundo, no terceiro e assim por diante, né? Então, conforme você for clicando aqui, ele vai criando novas páginas. Então, veja que agora aqui eu estou no 1 de 3. Então, aqui eu tenho uma página inicial e depois eu posso passar para outras páginas desse Jamboard. Nessa página inicial, como nos demais também, né, as opções de edição que a gente tem desse Jamboard é, inicialmente aqui, a questão do plano de fundo. Então, ele tem algumas opções de plano de fundo, são um pouquinho limitadas, né? Mas você tem, então, essas opções, né? Tem aqui quadro de giz, tem a opção do azul e algumas opções, né, quadriculadas, pontilhada ou em branco mesmo, tá? Vou colocar aqui uma quadriculada de fundo. Digamos que eu vou trabalhar com este plano de fundo. Ele é um pouco mais limitado, né? Mas é realmente assim com a ideia de deixar ele bem simples, bem clean, né? Essa produção no Jamboard. O que a gente pode incluir, então? Aqui do ladinho a gente tem as opções do que podemos incluir no nosso Jamboard. Inicialmente a gente pode adicionar aqui uma imagem. Então, essa imagem pode ser feito upload do computador. Posso pesquisar uma imagem da Google, vou pesquisar aqui Google Apps. Olha, traz vários recursos do Google Apps. Vou pegar essa imagem aqui, vou selecionar e carregar aqui para o meu Jamboard. Carregou aqui o meu Google Apps, vou redimensionar ela. Se você quiser aqui, ele aparece essa flechinha também, dá para girar a imagem, então como você preferir, né? Vou deixar ela aqui bem no centro. Então, você pode ir inserindo quantas imagens você quiser. Tem essa opção aqui do laser, que ele é se o momento que você estiver apresentando, tá? Você quiser utilizar, mas você quer circular algum recurso, mas ele logo some, tá? Então, ele é só um recurso, um marcador para ser utilizado no momento de apresentação. Também, então, além da imagem, aqui a gente também tem as notas adesivas. Isso é bacana, é como se fossem post-its que você pode ir incluindo no seu Jamboard. Então, digamos que aqui eu vou inserir em notas adesivas os aplicativos da Google que a gente vai inserir nesse Jamboard. Eu vou colocar aqui Google Drive, vou salvar ele aqui,
Vou puxar para cá, vou colocar outra aqui, Google Formulários. Você pode ir alterando a cor, então colocar em diferentes cores, né? Vou salvar ele aqui. Ó, foi o Google Formulários. Vou incluir mais um. Google Keep. Deixar ele aqui em laranjinha. Então, ele vai criando vários desses post-its, né? Conforme você quiser ir inserindo. Google Agenda. Feito? E assim vai. Você pode ir criando aqui vários post-its ao redor. Deixa eu criar mais uns 2 para ficar legalzinho aqui. Google Classroom. Feito. Mais um. Deixa eu colocar aqui num verdinho. Google Documentos. Mais um. Vou colocar mais um amarelinho aqui. Google Maps. Feito. Coloquei vários post-its. Vou deixar eles todos aqui ao redor. Ok. Se eu quisesse para deixar mais bonitinho, por exemplo, inserindo mais imagens, então eu posso pesquisar, por exemplo, aqui vou pesquisar Google Drive. Vamos inserir aqui o logo do Drive. Eu vou colocar ele aqui pertinho, enquanto ele carrega. Então, posso ir inserindo várias imagens, Google Agenda. Vamos colocar os ícones dos aplicativos. Deixar ele aqui. Diminuir. Ó, então, eu posso ir inserindo, né? Deixar ele bem bonitinho, esse meu quadro inicial, colocando as imagens de cada um dos itens aqui, né? Então, esse é só um exemplo do que poderia ser feito, incluindo os post-its, as imagens aqui no meu Jamboard. Temos também a opção da seta, esse selecionar, na verdade, é porque quando a gente está aqui com uma caneta, por exemplo, ele vai ficar o tempo inteiro, né, dessa forma para a gente poder escrever. Então, se eu quiser colocar aqui alguma observação ou alguma ligação aqui, fazer algo... Olha, minha coordenação motora aqui não é muito boa, né? Mas então, ó, quero colocar aqui um recurso de... Com esse recurso da caneta, consigo fazer os tracinhos para ligar as ideias, enfim, né? E quando eu quiser voltar para a flechinha normal, então, para selecionar os itens, é só clicar aqui na flechinha. E também temos aqui o item apagar, né? Que é uma borracha, quando eu quiser, por exemplo, apagar aqui algo que eu fiz com a caneta, tá? Então, tem esta opção também, ok? Então, são essas as opções. Vejam que não tem muita coisa, não é muito complexo. Então, ele é bem simples, realmente. Eu acho que o mais bacana, assim, de se trabalhar aqui são justamente com as imagens dos post-its. Daqui a pouco, se eu quiser colocar aqui algumas flechinhas, como o desenho à mão livre com a caneta não é muito simples, eu poderia estar daqui a pouco inserindo aqui uma imagem. Posso pesquisar no Google aqui uma imagem de flecha, seta. Vamos ver aqui o que ele encontra. Olha, ele tem algumas imagens de setas. Deixa eu pegar uma aqui para a gente ver de exemplo. Selecionar. Olha, eu consigo ir girando ela aqui. O ideal seria uma seta que tenha o fundo transparente, né? E a gente consegue mexer melhor com ela, não fica assim por cima. Mas enfim, né? Só para vocês entenderem que eu posso ir inserindo esses elementos para deixar minha página do Jamboard bem bacana, tá? Então, sempre que eu quiser inserir um elemento de texto, tem que ser por meio das notas autoadesivas, como se fossem post-its aqui dentro, ok? Então, posso ir construindo novos Jamboards, né? Novas páginas dentro desse Jamboard que a gente criou. Então, se eu quisesse fazer uma atividade colaborativa com a turma, eu poderia, por exemplo, criar essa página inicial e pedir que nas próximas páginas eles detalhem sobre esses itens,
ou se eu quero falar sobre um determinado conteúdo que eles tenham que aprofundar, ou podemos criar um mural onde eles têm que colocar fotos dos trabalhos que eles desenvolveram. Daqui a pouco eles fizeram maquetes, eles fizeram desenhos, eles fizeram diferentes recursos que eles produziram. Podemos ir inserindo, então, eles aqui. Ou daqui a pouco uma apresentação da turma, né? Olha que bacana, dá para pôr aqui uma foto da turma. E aí, em cada página, cada um insere a sua apresentação, colocando uma foto, colocando características sobre a pessoa, né? Então, dá para fazer várias coisas diferentes também, ok? Aqui em cima a gente tem ainda essa opção do limpar frame, que ela se eu clicar aqui, ele vai limpar tudo que tiver aqui dentro, né? Então, ó, cliquei aqui em limpar frame, foi tudo. Vou dar um Ctrl Z, ou também usando aqui tem essas opções de desfazer, né? E aí ele desfaz, se por acaso eu cliquei sem querer ali, ele tem como desfazer e recuperar aquilo que foi apagado, ok? Para você compartilhar esse recurso, esse Jamboard com os teus alunos ou com as pessoas com quem você quer produzir esse material de forma colaborativa, é só você vir aqui nessa opção compartilhar e digitar aqui o e-mail das pessoas com quem você deseja compartilhar, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, este e-mail e vou selecionar se essa pessoa pode ser um editor ou apenas um leitor, se ele vai poder apenas visualizar os conteúdos que a gente tem criado aqui no Google Jamboard, ok? Então, dessa forma, é só eu clicar em enviar, a pessoa vai receber, então, um e-mail com a notificação de que esse Jamboard foi compartilhado com ela. Desta forma, então, você trabalha nessa construção colaborativa desse quadro, né, com várias páginas que você pode ir inserindo, e os seus alunos contribuem na construção desse conhecimento, desse conteúdo que você for trabalhar aqui no Jamboard, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem as atividades de sala de aula. Se vocês tiverem uma ideia, uma estratégia de uso do Jamboard que vocês aplicaram e gostaram, compartilhe conosco aqui nos comentários do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.